Vamos falar sobre o sujeito, a classificação e os tipos de sujeito existentes na língua portuguesa. Antes de estudarmos os tipos de sujeito, vamos recordar o que é o sujeito. Sujeito pode ser formado por um pronome, um substantivo, palavra ou expressão substantivada. Lembre-se, sujeito é alguém ou algo de quem falamos ou do que se fala dentro de uma oração. Vejamos os exemplos. Em nós estamos cumprindo a quarentena, nós é o sujeito dessa oração, é um pronome. Em Pedro e Carlos estão na final da Olimpíada de Matemática, Pedro e Carlos é o sujeito dessa oração, formado por dois substantivos próprios. Em o vencedor da prova ganhará uma medalha, o vencedor da prova sujeito tem em um vencedor uma palavra substantivada, acompanhada pelo artigo o. São 5 os tipos de sujeito: o sujeito simples, o sujeito composto, o sujeito oculto ou desinencial, o sujeito indeterminado e o sujeito inexistente. O sujeito simples possui apenas um núcleo. Veja o exemplo. A Letícia apresentou o trabalho escolar. Quem apresentou o trabalho escolar? A Letícia. O sujeito desta oração é a Letícia. Este sujeito só tem um núcleo, o substantivo Letícia. O sujeito composto possui mais de um núcleo. Normalmente, os núcleos são ligados pela conjunção aditiva e ou vírgulas. Veja o exemplo. Sofia, Tainá e Pietra irão à festa do pijama na casa da Serena. Sofia, Tainá e Pietra são o sujeito composto. Os núcleos Sofia, Tainá, Pietra. A identificação do sujeito oculto ou sujeito desinencial é feita por meio da desinência verbal e do contexto da oração. Envia os seus versos para revistas, o verbo envia indica a desinência na terceira pessoa do singular, o sujeito ele, já dito no contexto anterior da frase. Peço para prestarem atenção na explicação, o sujeito encontra-se no verbo na desinência da primeira pessoa do singular, eu. Uma oração tem sujeito indeterminado quando não há nela palavras independentes do verbo exercendo essa função. Nem se consegue identificar o sujeito no contexto. Em geral, a forma verbal está na terceira pessoa do plural, ou, se está na terceira pessoa do singular, tem o verbo ligado à partícula ser e acompanhado de preposição. Vejamos os exemplos. Telefonaram para você ontem à noite. Quem telefonaram? Não dá para saber, o verbo está na terceira pessoa do plural. Precisa-se de motorista para início imediato. Vejam, verbo na terceira pessoa do singular, mas a partícula ser, mais a preposição de. Quem precisa-se? Também não dá para saber. Estão ligando da escola desde o início da tarde. Quem estão ligando? Sujeito indeterminado. Uma oração pode não ter sujeito. Isso ocorre se ela apresenta um verbo impessoal, ou seja, um verbo cuja ação não pode ser atribuída a nenhum ser. A oração é classificada então como uma oração sem sujeito ou sujeito inexistente. É o caso das orações abaixo. Choveu muito ontem à noite. Nevará no sul do país. Os verbos que indicam fenômenos da natureza são verbos impessoais. Vejam mais alguns casos de sujeito inexistente. Quando o verbo haver é utilizado no sentido de existir, havia uma porção de crianças na escola naquele horário. Os verbos haver, fazer e ir quando indicam tempo transcorrido. Estudo nessa escola há 2 anos. Faz 2 horas que espero para ser atendida. Vai para mais de 1 ano que ele não me visita. Ou o verbo ser ao indicar o tempo em geral. Era bem tarde quando cheguei. Revisando os tipos de sujeito. Sujeito simples, representado na oração com apenas um núcleo. Sujeito composto, representado na oração e tem mais de um núcleo. Sujeito desinencial ou oculto, não representado na oração, mas identificável no contexto pela desinência verbal. Sujeito indeterminado, não representado na oração e nem identificável pela desinência. Inexistente, oração sem sujeito, construída com verbo impessoal.